Tá aqui. Bora lá? Vamos falar sobre o assunto de hoje, que vai ser crianças que choram. E para esse assunto, eu escolhi uma história bem bacana, que é o transbordar da panelinha. Na realidade, essa história se chama Mingau. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Vamos fazer alguns alinhamentos aqui para a gente começar essa live de hoje. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, mas nós vamos falar muita coisa de verdade aqui, sobre sentimentos, não só das crianças, mas dos adultos. Durante a semana eu venho falando sobre esse assunto, sobre como entender como a mente funciona através do corpo, do formato do seu corpo. Para quem não sabe, eu sou atriz, sou contadora de história, sou produtora e também faço um estudo já ao longo da minha carreira aí sobre o desenvolvimento humano. Dentro disso, eu desenvolvi uma metodologia que é o Educando com Histórias. E agora eu estou acrescentando a isso uma nova especialização que eu estou fazendo, estou finalizando essa especialização, que é analista corporal e comportamental. Aí você pode me perguntar o seguinte: Drica, que raio que é isso? O que é um analista corporal e comportamental? Um analista corporal e comportamental, ele na realidade, ele vai ver o formato do seu corpo e através do formato do seu corpo, ele vai entender como a sua mente funciona. E como é que é isso? De onde surgiu tudo isso? Isso surge em 5 etapas, desde quando você estava na barriga da sua mãe, quando você era um feto, tá? E vai passando por várias fases até chegar à fase aonde entra a sexualidade da criança, que é por volta de 5 a 6 anos, ok? Ou seja, neste período até 5, 6 anos, você está passando por 5 fases, aonde cada fase vai estar entrando um tipo de caráter, que a gente chama o traço de caráter. Existem 5 traços de caráteres. Depois disso, o que vem depois, aí já é mais a parte social. E o que foi predominado aqui, o que foi registrado aqui nessas 5 fases, isso vai ficar registrado na sua mente e no seu corpo. As dores que você passou em cada fase dessas 5 fases, elas vão ficar registradas. E é daí que eu consigo fazer a leitura do seu corpo e dizer como é que a sua mente funciona. A sua, a do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. As crianças, a partir de 6, 7 anos, já está bem definido para estar fazendo essa análise. Tá ok? A minha filha de 5 anos, eu já consigo ver quais são os traços dela que são predominantes. Porque a gente tem todos esses traços. Só que alguns são mais predominantes do que outros. Tá ok? É uma porcentagem que vai para cada um desses, conforme a fase que você passou. Essas fases, elas são através da dor, tá? Por quê? Vamos fazer uma observação aqui. A gente só evolui através da dor, através do sofrimento, tá ok? Então, esses 5 caracteres, eles vão estar acentuando conforme cada dor de cada traço que a gente vai passando. Algumas pessoas acabam desenvolvendo um índice muito maior no traço da amamentação,
que é quando você está na fase da amamentação para fazer o desmame. Então, ali, esse traço, ele pode ser, ter uma porcentagem muito maior. Ou pode ser quando você está lá no feto, dentro da barriga da sua mãe. Temos outro também, que é quando a criança começa a interagir com o mundo. Depois temos o desfraude da criança também. Aqui tem outro traço de caráter. E por último, quando a sexualidade da criança é desenvolvida entre 5 e 6 anos de idade, entra outro traço de caráter. Lembrando, temos todos. Só que alguns estão mais em evidências do que outros, tá? Isso vai depender de cada pessoa. Por isso, a gente tem que olhar para as pessoas e entender que cada uma é diferente da outra. E você não pode tratar todas as pessoas iguais. Você não pode tratar todos os seus alunos iguais. Você não pode tratar todos os seus filhos iguais, porque cada um tem um traço de caráter diferente do outro. E cada um vai agir de uma forma. E como é que você descobre isso? Fazendo análise do corpo. Nessa semana, nós estamos... Isso faz sentido para vocês? Eu gostaria muito de saber, façam os comentários e dúvidas, a gente... vocês podem fazer o comentário, quem está aqui no Insta pode fazer o comentário aqui, perguntar, fazer perguntas, e aí conforme a gente for conversando nessa live, eu posso estar respondendo, tá ok? E para quem está me ouvindo no canal do YouTube, também pode fazer suas perguntas e seus comentários, e aí conforme a gente vai vendo essas perguntas, eu vou respondendo, tá ok? Bom, então é isso. Então, já que a gente fez esse alinhamento aqui, você entendeu que desde a barriga até a fase de 5, 6 anos, cada etapa entra um traço de caráter. Esta semana nós estamos falando sobre o segundo traço de caráter, que é quando é a fase da amamentação. Esse traço de caráter é um traço muito emotivo. Nós falamos no vídeo anterior, a gente falou sobre se sentir abandonado. Aquelas pessoas que se sentem abandonadas, que sentem um vazio aqui no peito. E às vezes ela preenche esse vazio com várias coisas externas. São pessoas que adoram abraçar, são pessoas mais fofinhas, mais bochechudinhas, que adoram comer, que têm um ótimo paladar, um ótimo olfato. São pessoas que têm esse sinestésico muito apurado, elas gostam de tocar, de abraçar, elas gostam de estar no meio das pessoas. E são um recurso desse traço de caráter é a comunicação. É a sensibilidade de olhar para outra pessoa e entender o que aquela pessoa está sentindo. Olha que bacana! Ok, agora estamos falando sobre a dor. Qual é o traço predominante de dor desse traço de caráter? É o abandono. E nesse abandono, além dele se sentir sozinho, tá? Ele sente essa falta das pessoas estarem ao seu redor, das pessoas darem atenção, ele quer o tempo inteiro atenção. E quer o tempo inteiro que as pessoas escutem o que ele tem para falar. E às vezes emenda uma história na outra e fala o tempo inteiro. E quando ele se sente sozinho, ele sente esse vazio aqui dentro, ele vai tentar preencher esse vazio. Nós falamos sobre o abandono e hoje nós vamos falar sobre o choro.
esse traço de caráter, ele tem, ele chora muito. Chora sem motivo, chora. Ele tem essa parte do sentimento dele é extremamente sensível. São pessoas sensíveis, são pessoas sensitivas, são pessoas mais emotivas. Então, são pessoas que choram mesmo. Isso começou, lembrando, isso começou lá na fase da amamentação. Então, as crianças que têm essa predominância de chorar muito, então, você já observou as crianças quando elas choram? Já observou? Existem crianças que choram que você vê que está forçando ali. E tem aquelas que choram, que traz daqui do meio do peito, e choram sentidas, são muito emotivas. São essas que são esse tipo de traço de caráter. O choro dela é doído, vai lá do fundo da alma dela. Você já observou os adultos quando choram? Você chora agora que você é adulto? Ou você tem vergonha de chorar porque é adulto? São essas questões que a gente vai trabalhar hoje. Porque às vezes você tem uma vontade imensa de chorar e não chora porque você tem vergonha, porque você é um adulto. E a história que eu trouxe hoje para ajudar a gente a alinhar essa história, para ajudar o entendimento dessa história, desse traço de caráter, é uma história que quem trouxe essa história, quem resgatou essa história, foi os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles são pesquisadores, onde eles buscaram várias histórias antigas e eles prescreveram essas histórias. Então, os irmãos Grimm, eles não têm histórias de autoria deles. Eles eram pesquisadores, aonde eles resgatavam todas essas histórias. E essa história, o mingau, ou o mingau doce, ou só mingau, ela é muito antiga. É uma história da fase europeia. E essa história, o mais bacana dessa história, é que ela é usada por terapeutas, por pedagogos. Essa história é usada para quando você está fazendo o desfraude da criança. Só que eu descobri que essa história também é ótima para o choro, porque ela fala do transbordar. Para quem não conhece essa história, se você entrar no Google, você consegue encontrar essa história. E no meu canal também eu faço a contação dessa história. Bom, essa história, ela fala de uma mãe e uma filha que era numa época da Europa que estava tendo uma recessão muito grande de fome. Então, muitas pessoas passavam fome. E não só essa história do mingau, mas também como a história do João e Maria, ela é dessa mesma época, aonde se passou muita fome, aonde foi registrado muito canibalismo, que é da onde vem João e Maria. Mas a história dessa do mingau, também que é da mesma fase, dessa recessão, de fome. Então, as famílias passavam muita fome. Essa mãe e essa filha, elas estavam com muita fome. E um dia a menina foi para a floresta e ganhou de uma velhinha uma panelinha. Só que essa panelinha era mágica. Ela tinha que dizer
as palavras mágicas e a panelinha fazia um delicioso mingau. Quando a panelinha terminasse de fazer o mingau, ela tinha que falar as palavras mágicas para fazer a panelinha parar de fazer o mingau. Enfim, elas levaram a panela para casa e aí a filha saiu e a mãe ficou sozinha. E a mãe resolveu fazer o mingau, porque ela estava com fome. Só que aí ela esqueceu de pedir para a panelinha parar de fazer o mingau. E o mingau começou a transbordar, invadiu a casa, saiu pela porta, invadiu as outras casas, invadiu a rua. E aí ela ficou desesperada e começou a falar várias palavras, ela gritava, ela falava baixo e ela não conseguia se lembrar das palavras mágicas para fazer a panelinha parar de fazer o mingau. Conclusão. Quando a menina chegou, estava tudo cheio de mingau, as ruas, as casas. Então, para as pessoas poderem atravessar, tinha que ir abrindo o caminho através do mingau. E aí, quando ela chegou, ela calmamente olhou para a panelinha, respirou fundo e falou as palavras mágicas para parar a panelinha. E a panelinha parou de fazer o mingau. Então, essa história, fim da história. Essa história, se você quiser saber mais detalhes, você pode entrar lá no meu canal do YouTube, que tem essa história. Eu estou fazendo a contação de histórias desse conto e tá bem legal. E no Google também você vai achar, nos livros dos irmãos Grimm, você também encontra essa história, que é fantástica, para expressar esse sentimento do transbordar, do excesso, né? O excesso do xixi, o excesso das lágrimas, o excesso de gritos e birras. Então, essa história ela é ótima para estar usando. E por que eu trouxe essa história? Para falar, claro, do choro, desse transbordar do choro, porque é exatamente o que acontece com as crianças e com as pessoas, os adultos, desse traço de caráter. Ele precisa chorar, precisa colocar para fora. E só depois que ele coloca para fora, ele consegue se acalmar. Você pode usar essa história para quando a criança está fazendo uma birra, para quando a criança ela está chorando compulsivamente e isso se estende por muito tempo, porque é extremamente importante. Vamos alinhar uma coisa aqui muito importante mesmo. Você precisa respeitar este momento, tanto da criança quanto do adulto, do choro. Porque o choro, e agora eu vou contar uma coisa para vocês fantástica, que eu descobri nesse processo meu, dessa especialização que eu estou fazendo como analista corporal e comportamental. Para mim, pessoalmente, foi uma das maiores descobertas a questão do choro. E eu vou contar para vocês agora. Vou abrir meu coração para vocês e vou contar. O que acontece? Na minha infância, eu sempre chorei. Quando eu fui adolescente, eu sempre chorei. Como adulta agora, eu choro. E muitas vezes existe um outro traço de caráter, ou existem pessoas externas, ou aquilo que você acha que as pessoas estão pensando de você, é o achismo, né? Que você não pode chorar. Que chorar é coisa de bebê, é coisa de criança. Isso para um adulto. E para a criança, você olha aquela criança chorando, você começa a rotular essa criança, chamando ela de chorona, de birrenta. Primeiro você precisa observar por que essa criança está chorando.
e não fazer a pergunta para ela: por que que você chora? Essa palavra por quê, ela é extremamente perigosa. Você olha para a criança e espera. O que que você tem que fazer quando a criança está chorando? Você tem que acolher essa criança. Faz sentido para vocês? Se você vira para a criança e fala para ela: engole esse choro, todo aquele sentimento que está aqui dentro dela, ela não consegue colocar para fora. E aí o que que ela faz? Ela vai pondo para dentro. E isso vai para algum lugar. Isso não desaparece. Isso pode vir de forma onde essa criança vai começar a comer sem parar, vai roer unhas, ela vai ter problemas de estômago e ela vai levar isso para a vida adulta dela. Percebe isso? Então, o que que acontece? A gente tem que entender que o choro, ele é um recurso. Ele é um recurso. Quando a criança, ela está colocando para fora esse choro sentido, esse choro doído, ela não quer razão para aquilo. Ela não quer que a outra pessoa entenda ela. Ela não quer absolutamente nada, nem ela sabe o porquê que ela está chorando. Não precisa de um motivo para chorar. Simplesmente o que importa é chorar, é colocar para fora. O choro é um recurso. Entenda bem isso. Coloca isso aí na sua cachola. O choro, ele é um recurso. É um recurso para essa criança e é um recurso para esse adulto. É importante também o adulto chorar. O que a gente tem que fazer? Dar atenção devida. Acolhe. Se é uma criança, põe no colo. Se é um adulto, só esteja ali para abraçá-lo. Porque é isso que ele precisa. Ele não precisa que ninguém fique perguntando para ele: mas por que você está chorando? Mas o que aconteceu? Mas isso lá é motivo para chorar. Ele não precisa disso. Ele não precisa de ninguém ficar perguntando ou fazendo observações ou vindo com moralismo. A criança muito menos ainda. Para quem é esse traço de caráter, e eu estou falando porque eu tenho esse traço de caráter, eu tenho ele bastante acentuado, eu tenho uma boa porcentagem dele. Eu, desde pequena, eu sempre chorei. E chorei, às vezes, sem motivo. Várias vezes eu chorei porque eu senti esse vazio no peito, essa dor no peito. E a única forma que eu consegui de aliviar foi através do choro. E às vezes não tinha motivo nenhum. Às vezes tem motivo. Às vezes é porque você escutou uma coisa que você não queria. Às vezes é porque você está sozinho. Às vezes a criança chora porque ela não tem ninguém para brincar com ela. Ou porque ela não está recebendo atenção. Ou ela chora porque ela queria muito aquilo e você disse não. Vamos alinhar um outro ponto. Eu não estou dizendo para você virar para essa criança. Você falou não para ela. Não, hoje não vamos assistir desenho. Agora não. Sinto muito. Aí ela começa a chorar. Só acolhe e diz: eu sinto muito. E deixa ela chorar. Essa criança, ela precisa desse ambiente onde ela tem essa liberdade de poder expressar o sentimento dela sem ninguém ficar julgando, sem ninguém ficar perguntando, sem ninguém ficar dizendo que é feio ficar chorando. Olha que bobagem que você está chorando.
sem esse julgamento, sabe, esse pré-julgamento também. Deixa ela chorar. Quando ela terminar de chorar, aí ela pode chegar em você e falar o motivo, ou não. Você pode virar para ela e falar: te deu vontade de chorar? Pode chorar, filha. Eu faço isso com a Sofia, porque a Sofia também tem esse traço de caráter bem acentuado. Então ela se sente com confiança, porque neste espaço, neste ambiente, ela pode chorar. E ninguém vai julgá-la por isso. E todas as vezes depois que ela chora, ela se sente muito bem. Todas as vezes que eu, adulta, depois que eu choro, eu me sinto super bem. Nessa fase que nós estamos, às vezes da economia do país, contas para pagar, projetos que não estão dando certo da forma como você tinha planejado, alguma coisa que te decepciona, não sai do jeito que você quer. Se você é desse traço de caráter, o que te resta é chorar. Chora. Se você nesse teu ambiente, ou no trabalho, ou entre os amigos, você não tem essa liberdade e essa confiança para estar chorando, arranje um cantinho para chorar. E tudo bem, gente, chorar. Lembra, o choro é um recurso. E quando você chora, você evita de comer, você evita de roer as unhas, você evita de ter dores de cabeça, dores no estômago. Percebe isso? Existem muitos adultos que sentem uma vontade enorme de chorar. E tudo bem, vamos chorar, gente. Esse choro é um recurso, mais uma vez, eu quero que você entenda isso. Choro não é defeito. Choro é um recurso. E vai ter muitos momentos que você não vai dar conta de explicar uma situação se você não chorar antes. Percebe isso? E como você tem esse traço de caráter muito acentuado, você é mais emotivo mesmo. Você é mais sensitivo. Você vai olhar para as pessoas e vai sentir a dor delas, o sofrimento delas. E você vai chorar junto. E tudo bem. O que você não pode fazer é pegar essa dor para você, certo? E ficar sofrendo com isso. Tudo isso, essa fase do abandono, essa fase do choro, tudo isso acontece desde quando você era bem pequeno, na fase da amamentação. Estamos falando do segundo traço de caráter, que são aquelas pessoas mais bochechudas, mais fofinhas, que adoram abraçar, que adoram o contato, essa coisa do sinestésico, adoram se comunicar. Quando você dá espaço para a criança, você cria um ambiente seguro para a criança e para o adulto também, onde ele pode chorar e você não menospreza esse choro, você não recrimina esse choro, você não fica tentando achar conceitos para esse choro ou ficar moralizando esse choro. Você cria esse ambiente seguro, essa criança e esse adulto vai estar no seu recurso. E quando ele colocar isso para fora através do choro, ele vai sentir muito mais aliviado. E ele vai vir com tudo, com os recursos dele, para solucionar qualquer questão
que esteja ali na frente dele. Percebe como o choro é um recurso e não um defeito? Então eu deixo a dica aí para vocês e vamos juntos observar as crianças que estão à nossa volta, os adultos que estão à nossa volta, e vamos também olhar para dentro de nós e ver se a gente sente esse buraco aqui no meio. E se a gente tem essa vontade de chorar? E se a gente tiver, vamos chorar. Vamos deixar a criança chorar. Só cata ela no colo. Nada de rótulos. Nada de dizer que essa criança é uma chorona. Ou nada de dizer para esse adulto que onde já se viu um adulto ficar chorando. Que coisa vergonhosa. Para. Não faz isso não. Essa pessoa ela vai se afundar mais ainda na dor dela. E ela vai usar outras coisas para preencher esse vazio que ela sente no meio do peito. O adulto vai preencher com cigarro, comida, drogas, sexo, tudo que foi em excesso. A criança vai fazer isso através de birra, choros excessivos, comida, tristeza, depressão, ansiedade, porque ela vai tentar de alguma forma preencher esse vazio que ela sente dentro do peito dela, que é do abandono. Essa é a dor desse traço de caráter que começou lá na amamentação. Então, nós temos uma tarefa. Vamos observar as pessoas que estão à nossa volta, vamos nos observar para ver se a gente tem isso. Lembrando que todos nós temos os 5 traços de caráter. Uns são mais acentuados do que os outros. Então, observa para ver se esse traço de caráter, essas características, essa dor, se você sente isso. Tá ok? Então, agora eu vou encerrar. A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história vocês conseguem encontrar no Google ou nos livros dos irmãos Grimm, o Mingau, que é o transbordar da panelinha, e podem estar usando essa história para trabalhar com as crianças. E fica a dica, vamos observar mais o que está acontecendo dentro de nós e o que está acontecendo com as nossas crianças e com o parceiro, a parceira que está aí do teu lado também, que pode ter esse traço de caráter, e vamos respeitar na hora que essa pessoa estiver chorando, sem ficar questionando, tá ok? Só acolhe, só abraça, tá ok? A gente se vê amanhã, então. Amanhã nós vamos falar sobre... Bora aqui que eu vou ver. Nós vamos falar sobre o colo. Que delícia. Quem não gosta de um colo, né? A gente se vê amanhã, então, neste mesmo horário. E vamos falar sobre o colo. E vamos continuar falando sobre esse traço de caráter, tá bom? Então, um grande beijo. Obrigada por todos que estiveram aqui na live. Qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo perguntas. E aí a gente vai respondendo ao longo da semana. Eu vou respondendo ao longo da semana, tá ok? Gratidão, gente, por vocês estarem aqui comigo. Beijo grande e até o próximo vídeo.